Fala, meus amigos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma meditação dessa palavra maravilhosa. Começando mais um vídeo nesse canal que o intuito dele é de mostrar Cristo com clareza a vocês. Vamos mergulhar um pouquinho aqui no livro de João 13, falar a respeito de Judas. Aqui no versículo 18, que nos diz: não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Como é maravilhoso o amor de Deus. Como é grande o amor de Jesus. Porque eu vejo aqui um imenso amor. Eu vejo aqui tantas oportunidades que Jesus dá para a gente voltar atrás das decisões erradas que a gente ia tomar. A gente vemos na vida de Judas que o contexto diz ali que Judas, ele meditou em seu coração e traiu o Senhor. E assim armou um complô com os fariseus e os sacerdotes. E ali ele vende Jesus, ele troca Jesus por 30 moedas de prata. A qual me deixa chocado, porque ele não tinha necessidade disso. Ele vivia com Jesus, ele andava com Jesus. Ele estava relacionado no hall de amigos de Jesus. Mas as coisas são assim, irmãos. Naquele tempo, os fariseus, os sacerdotes, trocaram moedas para querer Jesus. Eles deram 30 moedas para Judas para ganhar Jesus. Hoje em dia, trocamos Jesus por moedas. Mas enfim, Jesus, ele sabia que Judas, ele era o traidor e também que ia trair depois. O que me chama muita atenção é que Jesus é muito piedoso. O amor dele é muito grande. O tamanho, a imensidão de perdão que ele tem é incomparável, é incontável. A Bíblia diz que depois que Judas arma o complô com os fariseus, deixa tudo ali esquematizado do que ele ia fazer. Deixou até um sinal armado para quando ele encontrasse com Jesus. E ali eles vão fazer a ceia, né? Jesus, ele tem o prazer de sentar e banquetear ali na última ceia dele com seus discípulos, que ele amava. E entre os 12 na mesa, está Judas no meio. Isso também me chamou a atenção. Porque Judas estava no meio da mesa da ceia do Senhor. Entre aqueles que eram leais a Jesus, amigos de Jesus. Isso só me dá uma razão de pensar e ver quão maravilhoso é a graça de Deus, o perdão dele. Porque Jesus, mesmo sabendo que Judas ia trair, mesmo assim ele coloca Judas à mesa para sentar com ele. E a mesa, ela tinha um formato de U naquele tempo, onde eles ficavam inclinados um no outro, muito próximos um do outro. Jesus ao lado, do lado dele João, do outro lado Judas. E isso tem um significado de que os de honra sentavam ao lado de Jesus. Os mais simples sentavam mais à frente,
do outro lado tinha uns de maior autoridade, a qual Jesus colocava para ensinar os seus discípulos. Mas Jesus, ele nos dá uma lição muito linda. Ele coloca Judas entre aqueles que têm honra ao seu lado, significando o que ele queria dizer a Judas é que para ele Judas tinha honra. Ele estava dando uma oportunidade de Judas se redimir ainda, de Judas voltar atrás da decisão que ele tinha tomado, de tomar uma decisão errada. E Jesus age com misericórdia, sabendo que ele era um traidor. E assim, Jesus, ele está ali na mesa, e os seus discípulos afobados para saber o que ia acontecer, o que Jesus ia falar. Jesus começa a dizer algumas palavras referente ao que ia acontecer dali para frente. Eles ficam espantados com todas as palavras de Jesus. Jesus dizia que ele seria a última ceia, os últimos momentos e tudo mais. E ali Jesus, o espírito dele se perturba e ele diz: eis que um que está à mesa vai me trair. E todos eles começam a cochoar entre eles, a perguntar: quem era, eu não sou, quem é que vai me trair, que vai trair o Jesus? Então Pedro, ele dá sinais a João. João que está do lado de Jesus, João é aquele discípulo amado, a qual está inclinado a cabeça nos peitos de Jesus, e Pedro dá sinais a ele, como se dissesse: pergunta para ele quem é. E mais uma coisa que me intrigou é que, por que Pedro não perguntou a Jesus quem era que ia trair ele? Mas ele deu sinal a João, para João perguntar para Jesus. Porque João estava mais perto de Jesus. Você pegou, né? Os mais próximos, os que têm intimidade com Jesus, pode perguntar qualquer coisa para ele que ele responde. Os que estão um pouquinho mais distantes, precisa daqueles que estão mais próximos de Jesus, para fazer perguntas a Jesus. Porque sabe que Jesus tem intimidade com eles. Isso já nos deixa uma lição de que é bem melhor ficar perto de Jesus do que um pouco mais longe. É bem melhor se aproximar dele. E todas as vezes que ele tiver algo para falar, ele vai falar para mim e para você que está perto dele. E assim João pergunta para Jesus: mestre, quem é que vai te trair? Ele diz: é aquele que eu der um bocado de pão, aquele que eu entregar o pão, esse é o traidor. E ali Jesus, ele molha o pão e dá a Judas. Eu puxando a fundo o significado desse ato de Jesus pegar o pão, molhar o pão e dar a Judas. Aí também tem algo para nós, tem revelação para a gente. Um gesto de molhar o pão é uma atitude de amizade, de comunhão. De molhar o pão e entregar o pão a outro é um ato de que você tem amizade comigo. Você tem comunhão comigo. É um ato familiar. O que Jesus estava dizendo para Judas era que Judas era da sua família. Você ainda é da minha família, Judas. Você ainda é meu amigo. Essa era a atitude, sem palavras, que Jesus estava tentando passar a Judas.
com esse ato de colocar ele no lugar de honra, mesmo ele sendo traidor, Jesus ainda sabia. Com o ato de molhar o pão e dar para Judas. Jesus está dizendo que, ainda que você me traia, ainda que você não me ache da sua família, ainda que você não me tenha como seu amigo, eu te tenho como meu amigo. E você é da minha família. Eu te coloco à mesa. Eu te coloco à mesa da minha família. Mas Judas estava decidido em fazer. E Jesus disse: Judas, o que você tem para fazer, faça logo. Judas comeu o pão ali. A Bíblia diz que o Satanás entrou nele. E ele deixou a mesa e saiu. E ali Judas foi se encontrar com aqueles que ele tinha armado para trair Jesus. Jesus ali, depois do banquete, Jesus se levanta, vai ali para o jardim, junto com seus discípulos, e dali começa a sua trajetória. Ali vem o ato de Judas da traição, a qual ele amou com aqueles homens, aquele que eu der o beijo, esse é Jesus, prende ele. Judas chega perto de Jesus e dá um beijo em Jesus. É o ato a qual os fariseus precisavam para saber quem era Jesus e prender ele. Mas tem algo impressionante que vai acontecer. Judas, ele beija Jesus como um sinal para os fariseus. Mas Jesus, ainda assim, chama ele de amigo. Amigo. Jesus chamou Judas de amigo, recebendo um beijo da traição. Quantas das vezes é nós que damos esse beijo em Jesus? Quantas das vezes nós traímos Jesus? Muitas das vezes não com beijo, mas com palavras, com gestos. Trocamos Jesus, muitas das vezes não por 30 moedas igual Judas trocou, mas trocamos Jesus por momentos prazerosos. Trocamos Jesus por objetos, por ídolos, por coisas que a gente fazemos de Deus na nossa vida. Muitas das vezes trocamos Jesus por uma pessoa. Deixamos ele de lado e colocamos aquela pessoa como prioridade em nossa vida. Jesus nos chama hoje para sentar à mesa, para se ajuntar à família. Jesus te diz: você é da minha família, vem se assentar à mesa. Quantas das vezes a gente nega o nome de Jesus em público, no meio dos nossos amigos, no meio do nosso trabalho? Para querer ficar bem com as pessoas, a gente nega o nome de Jesus. Mas saiba de uma coisa: mesmo fazendo todas essas coisas, Jesus, ele nos chama de amigos. Mesmo a gente dando um beijo da traição nele, ele chama de amigo. Amigos. Nada do que nós fizer, nada do que o nosso pecado, as nossas atitudes, nossas condutas erradas, nada do que nós fizer vai mudar o sentimento de Jesus por mim e por você. Vai mudar o que ele sente por mim e por você, que é um amor condicional. Aqui no mesmo livro de João 15, lá para o seu verso 4, 5, diz que ninguém tem um amor maior do que esse. Um amor que dá vida pelos seus amigos. Jesus se doou por mim e por você. E ele nos chama de amigo. Ele nos coloca à mesa para sentar com ele. Mesmo a gente sendo traidores, pecadores, miseráveis.
Ele não nos tira da mesa, assim como não tirou Judas. Até o último minuto, Ele dá oportunidade para mim e para você se redimir. Quantas oportunidades Ele já nos deu? Quanta oportunidade Ele já te deu para poder se redimir, para poder se arrepender dos seus pecados, para poder se arrepender de uma decisão errada, assim como Judas ia tomar. Quantas oportunidades Jesus já não te deu, cara? E tem uma novidade. Ele vai continuar te dando oportunidade, porque Ele é bom, cara. O amor dele não se acaba. O amor dele não se esfria como o nosso, por Ele. Por coisas pequenas esfriamos nosso amor por Ele, cara. O amor dele não, o amor dele é incondicional. E jamais vai mudar. Jamais Ele mudará o amor dele por nós, cara. Ele teve coragem de se doar por nós. Ele pagou o preço máximo. Ele mostrou para nós o máximo de uma figura de amor, cara. Que é a morte de cruz. Então não há nada mais o que se fizer, cara, que vai ser maior do que o sofrimento que Ele passou. O amor maior é o dele. Por isso eu deixo em tuas mãos a reflexão de parar e pensar que Jesus te vê como um amigo, cara. Mesmo você dando as costas para Ele. Mesmo dando as costas para Ele, Ele te vê como amigo. Não se esqueça disso. Jesus te ama e te espera de braços abertos a se reconciliar com Ele. Volte ao amor verdadeiro. Volte para Jesus. Fica essa reflexão para o seu coração. Que essa palavra possa adentrar em seu coração e fazer morada. Dar frutos em sua vida. Vou ficando por aqui. Peço a você que ouviu essa mensagem. E essa mensagem edificou a sua vida. Se inscreva nesse canal. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe o amor de Jesus através dessa mensagem com as pessoas. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Graça e paz.